Bom dia, gurizada. Eu sou o Xerex e estamos aqui com mais um recurso audiovisual incrível aqui para vocês. Dessa vez não vai ser sobre gameplay, né? Não vai ser uma gameplay. Inclusive o conteúdo desse canal vai mudar bastante também. Provavelmente eu não vou gravar mais gameplay, mas ninguém se importa com isso, então vamos começar. Para quem não sabe o que é essa carambola aí, é basicamente essa fórmula que tá aparecendo aí na tela. Mas para entender isso aí, a gente vai ter que explicar algumas coisas aí por partes. A função, bem resumidamente, é a relação entre dois conjuntos, onde a gente relaciona os elementos de um conjunto ao outro. E essa função ela pode ser representada dessa maneira aí. E em uma função nós temos dois tipos de valores. No caso, o A e o B seriam os fixos e x e y as variáveis. Vamos usar um exemplo prático. X igual 3y mais 10. Aqui nós temos uma função e podemos ver que o A e o B foram trocados. No caso, o A foi trocado pelo 3 e o B foi trocado pelo 10. E eles são fixos, a gente não vai alterar eles. Porém, x e y são variáveis e elas são dependentes uma da outra. Isso significa, por exemplo, que se a gente trocar o y por 5, a gente vai ter uma equação para descobrir o x. Resolvendo a equação, a gente chega no resultado 25. A gente pode fazer a mesma coisa para descobrir o y. No caso, se x for igual a 16, nós faz aquele bagulho, né? A gente bota número para um lado, letra para o outro, daí a gente calcula, depois divide e chegamos no resultado onde y é igual a 2. Agora acho que ficou mais fácil de entender o diagrama que eu mostrei no começo. No caso, vamos supor que o conjunto A seja os valores que x pode assumir e o conjunto B os valores que y pode assumir. Então essa função seria a relação entre esses dois conjuntos. Apesar de a gente não ter visto muitas variáveis, esses conjuntos são infinitos. E a gente pode ficar fazendo relação entre vários elementos assim para sempre, se a gente quiser. O que obviamente a gente não quer, né? Ai, tomar no cu. Daí você me pergunta, onde que eu aplico isso na minha vida? Vamos supor que Jorginho está vendendo leite. Um leite de extrema qualidade, inclusive. Como o leite é de extrema qualidade, ele está cobrando R$20. Dessa maneira, a gente consegue fazer uma função aqui para descobrir quanto que Jorginho ganhou com a venda de seu leite. Suponhamos que ele tenha vendido 100 leites. Então, quanto ele faturou? A resposta é 2.000. Nesse caso, da função do Jorginho, B não existe aqui. Na verdade, B existe sim, só que ele possui o valor de 0, por isso não precisa escrever ali mais 0, não é necessário. Mas se, por exemplo, a função fosse para descobrir o que um cliente gastou na compra, né, do leite do Jorginho, a gente poderia supor que o cliente ele usou um cupom para ganhar 10 reais de desconto. Então, B seria menos 10 ali. A forma de calcular continua sendo a mesma, porém os símbolos e a ordem deles são um pouco diferentes na fórmula. A única diferença na ordem é que o B vem primeiro e ele é representado por esse S com a bolinha do lado. Mas então vamos compreender o que esses símbolos significam. Primeiramente, S significa posição final e S com a bolinha embaixo ali, posição inicial. No caso, S na física
é uma variação de espaço, ou seja, distância. Agora, o v representa a velocidade e t o tempo. No caso aqui, a posição inicial e a velocidade são fixos, e a posição final e o tempo são as nossas variáveis nessa função. Imagine um carro andando em uma estrada reta. Ele está andando a uma certa velocidade. E com essa velocidade a gente consegue dizer que as variáveis, né, no caso a posição final, que é onde o carro vai parar, e também o tempo, que é a quantidade de tempo que o carro está andando, estão diretamente ligados. Essa basicamente é a função, porque quanto mais tempo o carro ficar andando, mais longe ele vai. E quanto mais ele andou, a gente pode estipular, né, que ele andou por mais tempo também. Esse pensamento é meio lógico, mas é importante destacar isso, porque a velocidade é bastante importante nessa fórmula, já que se ela for multiplicada pelo tempo, a gente vai obter a posição final onde o carro chegou, e ao mesmo tempo, se a gente dividir a posição final, no caso a distância, pela velocidade, a gente obtém o tempo. Mas aí a gente tem novamente a posição inicial aqui metida no meio. E novamente ela não é necessária, mas seu professor vai colocar ela lá, então vai acontecer, não tem muito o que fazer. Vou deixar um exemplo aí na tela para vocês tentar fazer. Como eu disse, a forma de calcular é a mesma que uma função, só muda essa ordem. Basicamente o que eu fiz aqui foi explicar os conceitos, então vou deixar você pausar e calcular. Se você calculou tudo da forma correta, então você chegou ao resultado de que t é 9. No caso, o carro, o objeto, sei lá, que porra se mexeu, ele em 9 segundos, ele se moveu 100 metros, ou sei lá, 100 quilômetros, não sei, não especifiquei essa porra. Enfim, se você tem dificuldade com equações, tem dificuldade em resolver equações, eu recomendo que você faça passo por passo, até você pegar, até você entender o que você está fazendo. Talvez eu faça um vídeo no futuro focado em equações mesmo, porque aqui eu não expliquei muito bem como faz, né? Porque eu quero focar nas questões mais difíceis aí da física, dessa função horária das posições, porque não é só essa função aí que vai ser trabalhada, ela vai ser trabalhada só que em situações distintas aí, e é essas situações que eu quero me aprofundar. Vamos dizer que uma formiga anda 1 metro por segundo. A formiga é o Flash, é a formiga mais rápida do mundo. E ela tá andando lá de boa, já tá a 2 metros do formigueiro, já. A posição inicial dela é 2 metros. Aí o que nós queremos saber? Nós queremos saber o quanto ela andou entre os instantes 2 segundos e o instante 5 segundos. Para a gente obter essa distância entre esses dois instantes diferentes, precisamos fazer as funções dos dois tempos e depois os resultados que a gente obtiver, a gente subtrai. Quando a gente tem duas funções diferentes assim dessa maneira, normalmente a gente nomeia. No caso aqui eu coloquei SA e SB. Se você calculou da maneira correta, você vai chegar aos resultados 7 e 4. Subtraindo eles, a gente chega no resultado 3. Nesse caso, a gente calculou a distância que a formiga percorreu entre os instantes 2 segundos e 5 segundos.
Dentro desse tempo, ela andou 3 metros. Caraca, a formiga é o Flash, mano. Não tem como. Tá, mas por que que a gente fez 7 menos 4? Não é porque 7 é maior que o 4, não é por isso. É porque o SB, nesse caso aqui, ele é o tempo maior, o instante que veio mais depois. No caso, SB seria 5 segundos e 5 segundos é o tempo maior aqui nesse caso, porque o SA foi o do 2 segundos, né? Então é o tempo maior e não o número maior, porque se caso a formiga estivesse andando para trás, seria um número negativo. A distância, a velocidade dela seria representada por um número negativo, porque ela estaria andando para trás. E isso não ia fazer diferença no cálculo, a gente não ia pegar SA primeiro por causa disso, a gente ia sempre pelo SB. Tá tranquilo, tá suave. Então vamos supor que tenham duas formigas super rápidas. Vamos pegar a mesma formiga que a gente viu antes, que ela se andava 1 metro por segundo, muito braba. Só que agora ela começou lá nos 30 metros de distância. A posição inicial dela agora é 30 segundos. Porém, vamos ter outra formiga ainda mais rápida que ela e ela vai perder esse título dela, vai perder o título de formiga mais rápida do mundo, porque agora tem uma formiga que se move a 2 metros por segundo, ou seja, é muito rápido. E basicamente o que a gente quer saber é quando essas duas formigas elas vão estar no mesmo ponto, quando que elas vão se encontrar. Se tem uma formiga que ela tá lá na frente, no caso nos 30 metros, e ela anda 1 metro por segundo, né? E tem a outra que tá lá atrás, ela anda mais rápido. Em algum momento essa formiga super ultra rápida vai encontrar a formiga que é rapidinha, né? Então elas vão se encontrar e nós queremos saber quando que isso vai acontecer. Para saber quando isso vai acontecer, a gente tem que igualar as posições finais delas, ou seja, a gente vai dizer que SA é igual a SB. Então a gente vai obter essa equação aí, onde 30 mais 1t é igual a 2t. E resolvendo isso, a gente chega ao resultado 30, ou seja, foi no instante 30 segundos que as duas formigas se encontraram ali, que daí a formiga super ultra rápida chegou ali lado a lado a formiga rapidinha e depois disso saiu vazado e nunca mais se viram. Mas daí você me pergunta, como que a gente sabe isso? Como que isso acontece? Se você já estudou funções no nono ano, você deve saber que as funções elas podem ser representadas de forma gráfica em um plano cartesiano, no caso como uma linha. Ela pode ser representada como uma linha em um plano cartesiano, onde no caso o x e o y, né, no plano cartesiano seriam os elementos aí que estão sendo relacionados e a linha ali mostra os valores que a função pode assumir, né, as relações, etc. E quando a gente diz que duas funções são iguais, na verdade a gente está encontrando o ponto em comum entre essas duas linhas. No caso, duas funções diferentes, duas linhas, e uma hora elas se cruzam ali e a gente encontra esse ponto específico, esse ponto em comum entre elas. E é dessa forma que a gente encontra o tempo que as formigas se encontraram. Mas se a gente quiser encontrar o lugar que elas se encontraram, no caso a distância, quanto elas caminharam até se encontrar,
é só usar a função de qualquer uma das duas, tanto da formiguinha super ultra rápida ou da formiguinha rapidinha. As duas funções podem ser usadas, a gente só substitui o tempo por 30 segundos, que foi o tempo que elas levaram, né, para se encontrar. Ambas as equações vão resultar no mesmo resultado, que é 60 metros. Isso significa que as formigas se encontraram no instante 30 segundos e elas andaram 60 metros até esse encontro. Duas formigas super rápidas, né? Não querendo menosprezar ninguém, apesar de uma ter o dobro da velocidade da outra. Ambas são super rápidas e ambas estão de parabéns por toda essa corrida. E você aí que assistiu esse vídeo até o final, você também está de parabéns, porque significa que você é muito determinado, assim como Naruto Uzumaki ou Goku, dependendo de qual você preferir aí. Se inscreve aí para você ter acesso a mais desses conteúdos educacionais incríveis com gameplay no fundo aí para você ficar PogChamps, para ficar Pog. Então é isso, gurizada. Tenham um bom dia e tchau.